Salmo 133, versículo 1. Textos assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Confesso que eu já li muito esse texto, em outras situações, já ministramos a respeito dele, mas hoje é uma manhã diferente. Hoje eu tenho certeza, como foi no passado, que Deus ele sempre tem alguma coisa a acrescentar, porque a palavra de Deus se renova todas as manhãs, né? E eu costumo dizer que estamos vivendo um tempo na nossa vida, né? Uma fase na nossa vida de aprendizado, de querer aprender, de querer evoluir, de querer melhorar, né? É um ledo engano quando você pensa que você já chegou num ponto em que ninguém te ensina nada, que você não aprende nada, que você chegou a um ponto em que você só está ali para ensinar as pessoas, ou que você só está ali para poder dizer às pessoas o que é certo, o que é errado, ou como fazer, de que forma vai dar certo isso, ou de que forma não vai dar certo. Isso é um ledo engano, porque no tempo em que nós vivemos, ou neste mundo que nós estamos vivendo, o homem precisa estar evoluindo sempre, crescendo, amadurecendo em todos os aspectos. E essa semana eu estava ouvindo um pastor falar, e ele falou algo que me chamou a atenção, porque o rapaz, na entrevista, disse assim: eu precisava de um conselho. Qual o conselho que você daria hoje? E ele falou assim: o conselho que eu posso te dar é o seguinte: você vai morrer. E esse você vai morrer fez toda a diferença, porque ele falou assim: Jesus sabia que ele ia morrer. Em 3 anos, ele fez coisas que eu em 2000 anos não consigo fazer, porque ele só tinha uma certeza: eu vou morrer. E você acha que você nunca vai morrer? Eu acho que eu nunca vou morrer. É por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que você faz o que você faz. Porque quando você tem a certeza que você vai morrer, as coisas mudam. Então você diz assim: cara, eu preciso amar porque eu vou morrer. Eu preciso perdoar porque eu vou morrer. Eu preciso abraçar porque eu vou morrer. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu vou morrer. Porque a morte é iminente. Ela está chegando cada vez mais perto de mim, mais perto de você. A morte é uma coisa iminente, mas a gente vive como se não fosse morrer. É como se estivesse muito longe de nós. É como se isso não fosse acontecer. E a gente esquece. Eu falei: cara, isso é verdade. E aí são coisas que eu começo a repensar, porque eu sou assim, eu escuto alguma coisa e eu começo a repensar a minha vida, eu começo a repensar a minha trajetória, eu começo a repensar tudo. Desde família, tantas coisas eu vou pensando. Porque é só assim que eu acho que a gente evolui. E muitas vezes para nós, que estamos nesse caminho de evolução, você vai precisar dizer assim: já que eu vou morrer, eu preciso rever algumas coisas. Não dá para continuar vivendo assim. Ou, será que, já que eu vou morrer, eu estou no caminho certo? Isso é maturidade, gente. Isso não tem a ver com alguém dizendo para você: você precisa fazer, você precisa corrigir. Coisas nossas, conosco mesmo, Deus falando conosco. Então, vim essa manhã aqui, não foi falar nada para você, foi para falar para mim mesmo, né, daquilo que eu preciso ser. Então, tudo aquilo que eu falar, fique tranquilo, é para mim. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo esse negócio aqui. Bom? E por isso que eu falei que esse texto é um texto que fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aprendam a viver em união. O texto está dizendo que é bom, e além de ser bom, deve ser uma coisa suave. A última coisa que existe no nosso meio é uma coisa chamada suave.
tudo é muito tenso, tudo é muito pauleira, tudo é muito pancadaria, tudo é muito... E eu digo, cara, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou indo na direção certa? Porque para nós é difícil a gente assumir as nossas próprias culpas ou os nossos desvios, né? Quer desviar? Desviar é o cara sair daqui pro mundo. Não, desviar é você estar numa linha e você mudou a direção. Pegou um desvio. E quando eu parei nesse texto, eu falo assim, Deus quer dizer para nós que é importante você viver em comunhão. Isso é bom, mas isso também tem que ser suave. E se tem uma coisa que a gente não consegue fazer é viver uma vida suave, em comunhão com os nossos irmãos. Porque tem muita coisa de que eu já sei o que eu faço, eu já sei o caminho que tem que ser, você já sabe o caminho que tem que ser, todo mundo sabe o caminho, todo mundo sabe o que tem que fazer. E no fundo, a gente acaba não fazendo e acaba se colocando numa posição em que, quando alguém não faz o que parece estar todo mundo fazendo, é motivo para que a gente possa dizer assim, fulano não tem jeito. Né? Eu quero falar a respeito da nossa convivência, do nosso dia a dia, não só aqui, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Eu quero que você comece a pensar, será que nós estamos vivendo em comunhão? E essa comunhão, ela é suave, como diz o texto? Será que os membros do nosso corpo, eles sentem dificuldades para cooperar um com o outro? Eles relutam para não ajudar quando um membro está com dificuldade? Será que o nosso organismo, né, o nosso corpo, que nós fazemos alusão à igreja, né, a Bíblia faz isso, alusão à igreja, é um corpo. Será que esse corpo ele tem dificuldade para cooperar, para trabalhar um junto com o outro, mesmo não estando ligados diretamente? Então, se acontece alguma coisa, um corte, um ferimento, o corpo, será que acontece uma briga aqui dentro? Não, eu não vou porque ele é folgado, eu não vou porque ele se acha, eu não vou porque ele é o santo, eu não vou porque ele é isso, eu não vou porque é aquilo. Há uma briga interna ou o corpo não tem essas questões? O que vocês acham? Há uma luta interna entre os membros do corpo? Não, eu não vou cooperar com esse camarada que ele é muito parecido. Ele que se lasque agora. Se lascou, o problema é dele, não tem a ver comigo. Ou há um cuidado do corpo com todos os seus membros, independente de quem quer que seja. Eu acho que viver em comunhão e ser suave significa justamente isso. O oposto do que eu estou vivendo. O oposto daquilo que eu estou vivendo. Porque muitas das vezes, o que tem no nosso meio, né, no nosso meio evangélico, é um apontar de dedos, é um estender de dedos. Né? Quantas e quantas vezes nós sabemos de situações e simplesmente quando você sabe de uma situação que aconteceu, ao invés de nós cooperarmos para melhorar isso, o que a gente diz? A gente julga uma situação. Julgamos. Simplesmente julgamos. Fique tranquilo, estou falando comigo nessa manhã, não é com vocês. Quantas e quantas vezes nós sabemos alguma coisa e rotulamos? Mas quantas vezes você soube de alguma coisa, eu soube de alguma coisa, e ao invés de julgar, rotular, eu busquei orar, para que aquela situação se resolvesse da melhor forma possível. Nós não temos tempo para isso. É mais fácil fazer o quê? É mais fácil rotular, é mais fácil julgar. Ah, mas as pessoas são difíceis, lógico que são difíceis. Se fosse fácil, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Lógico que são difíceis, mas o texto diz que nós temos que aprender a viver em comunhão, isso é muito bom, mas também tem que ser de uma forma suave. E muitas das vezes a gente vai na truculência, a gente vai no trancos e barrancos. Muitas vezes nós vamos porque somos obrigados, eu tenho que ir.
E na realidade nós não estamos entendendo. Porque se Deus está dizendo para mim que eu preciso aprender a ter comunhão com o meu irmão, e isso fazer o ambiente cada vez mais suave, é porque Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Ele quer curar alguém e precisa que eu ajude a cura vir. Mas quando eu ajudo que a cura venha, eu também sou curado. Então dá uma olhadinha para o seu lado aí, e talvez você esteja hoje doente, porque essa pessoa que está do seu lado é a razão que você está onde está hoje. Pode olhar para o lado, fica tranquilo. Não dá choque, não. Vamos ser honestos nessa manhã, conosco mesmo. Se for alguém da sua família que tiver com dificuldade, família sanguínea que eu estou dizendo, dependendo da pessoa, lógico, da pessoa, você ainda vai gastar um tempo pedindo a Deus em favor dela. Dependendo não. Você vai até gostar que ela esteja se lascando. Aí, essa risada diz tudo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Essa risada diz tudo. Minha é a vingança. E nós não entendemos o mais importante, gente. Volte a olhar para o lado. Olhe para o lado. O que você enxerga? O que você vê olhando para o lado? Olhe para trás, vocês estão na frente agora. O que vocês enxergam? O que você está enxergando? O que você enxergou? Talvez alguém que está aqui todo domingo, talvez alguém que não esteja aqui todo domingo, talvez alguém que esteja aqui toda quinta-feira, talvez alguém que não esteja aqui toda quinta-feira. O que você enxergou? Será que você conseguiu enxergar que essa pessoa que você olhou hoje seja um objeto da tua cura e que ele faz parte do mesmo corpo que você faz parte? Que ele é tão importante quanto você nisso que nós estamos dizendo que estamos construindo? Que ele tem o mesmo peso diante de Deus? Quando ele nos coloca no mesmo ambiente e diz assim, eu estou colocando vocês aqui porque eu quero que vocês ajudem um curar o outro. Tem coisas que eu faço e tem coisas que eu preciso que vocês cooperem comigo para que a coisa aconteça no meio de vocês. Tem coisas que eu sei fazer sozinho e posso fazer qualquer coisa sozinho. Mas tem coisas que eu gosto de trabalhar junto com vocês para que a gente possa fazer junto todas as coisas. Então, quando eu coloco pessoas diferentes para ocupar o mesmo espaço, o mesmo ambiente, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês aprendam a viver em comunhão. Como é possível que no começo da igreja, Pedro e João fossem os colunas da igreja? Como? Tão diferentes, tão opostos um ao outro, um extremamente amoroso, outro extremamente pronto para a guerra. Como esses caras conseguiriam andar juntos um dia, se eles não entendessem que eles precisavam viver em comunhão? Isso deveria ser algo suave no meio deles, independente das diferenças que eles tivessem. Se eles não colocassem as diferenças de lado, e não entendesse, o Pedro não entendesse que precisava ser do João, e o João não entendesse que precisava do Pedro, nós teríamos duas igrejas. Nós teríamos duas igrejas, que eles eram colunas, chamados por Cristo, homens que deveriam encabeçar tudo aquilo.
E se esses homens não entendessem que eles precisavam viver em comunhão, e essa comunhão construir algo maior, eles dividiriam todo. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Porque não crescemos, porque não amadurecemos, porque não evoluímos, é porque muitas vezes nós mesmos estamos dividindo. Eu mesmo estou dividindo. Ao invés de aprender a separar as diferenças e o que nos une ser maior do que as diferenças, nós colocamos as diferenças do lado. Aí chamamos o irmão de preguiçoso, chamamos o irmão de carnal, chamamos o irmão de qualquer coisa. E deixa eu te dar um conselho, aquilo que você tem facilidade para algumas coisas nessa vida, não use a régua para todos, porque nem todo mundo tem a mesma facilidade que você. Ah, você está isentando? Não, não estou isentando, estou dizendo a você que você está aqui. Eu estava pensando ali, enquanto nós estávamos louvando, né? E quando Deus olha para nós, o que Ele enxerga? Somos confiáveis? Não. Somos fiéis? Não. Somos íntegros? Não. Queremos o coração dele para perdoar como ele perdoava. Fazemos isso? Não. Olhar com os olhos dele? Não. E por que ele insiste comigo? Se eu não sou nada daquilo que nós cantamos aqui, porque aqui é comigo, tá, gente? Fica tranquilo. Se eu não sou nada daquilo que nós cantamos aqui, se eu olhar para dentro de mim, ele vai ver o quê? Nada de bom. E por que ele insiste tanto comigo? Por que ele me chama para perto? Por que ele é paciente? Ah, porque ele é Deus. Não, não, não. Ele não precisa de mim para ser Deus. Ele é Deus sem mim. Ele não precisa de... Ele é Deus, acabou a história. Comigo, semigo. Ele é Deus. Mas por que ele insiste comigo? Que sou o oposto de tudo aquilo que eu cantei aqui. Por quê? Porque talvez ele não veja como eu vejo. Porque quando eu olho as pessoas e vejo pessoas que não são fiéis, pessoas que não são íntegras, pessoas que não são, eu simplesmente julgo elas. Ele não me julga, ele me perdoa. Ele me chama para perto. Ele diz, eu sei que você é tudo isso, eu sei que você não tem nada de bom, eu sei que você não presta, eu sei que você não é fiel, eu sei que você não é íntegro, eu sei disso tudo. Mas eu te amo e quero você comigo. Mas o que eu fiz? Você não fez nada. Mas não tem nada a ver com você, tem a ver com eu querer que você esteja comigo. Quando eu disse para você olhar para o lado, eu quero que você entenda isso. Que você deseje que a pessoa esteja com você, independente de como ela esteja. Ah, mas se ela não for fiel, como é que eu faço isso? Eu não estou falando para você fazer a mesma coisa que ela faz, porque Deus não faz o que eu faço, independente se eu sou fiel ou não. Se eu não for fiel, Deus não vai ser infiel para que eu ande com Ele. Aprenda isso. Deus, Ele é fiel. E quando eu não sou fiel, eu não vou invalidar a fidelidade de Deus. Mas Deus está dizendo assim, você pode andar comigo, porque o desejo é que você se torne fiel. Eu quero te curar. Eu quero que você tenha livre acesso. E aí quando nós temos um problema com alguém da nossa família, de verdade, que a gente se importa, o que a gente faz? A gente se preocupa. A gente ora, a gente procura mecanismo para poder ajudar, sim ou não? Mães aí que têm filhos, que têm dificuldade. Filhos que têm pais que têm dificuldades, o que você faz? Você procura mecanismo para poder ajudar, você se preocupa, você já não fica mais em paz, você quer dar um jeitinho, por quê? Porque é alguém que você ama. Essa pessoa é fiel? Essa pessoa é íntegra? Essa pessoa Mas por que você se preocupa então já com ela? Talvez ela não esteja colhendo alguma coisa que ela plantou? Mas por que você se preocupa com ela assim mesmo? Porque você não está olhando nada disso.
Nessa ótica, você está olhando o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, e você diz assim, eles precisam de ajuda, e eu vou ajudar. Eu quero, de alguma forma, aliviar a dificuldade deles. Assim é Deus. Mas quando nós estamos aqui, no ambiente, e você olha para o lado, e tanto faz. Se alguém está com dificuldade no nosso meio. Por quê? Porque eu não tenho essa preocupação. Eu só vou me preocupar com quem eu realmente me importo. E com aqueles que eu não me importo? Isso é um problema deles. Consigo chamar isso de comunhão? Eu consigo chamar isso de união? E o que nós fazemos? Dividimos. E quando dividimos, uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsiste. E aí, graças a Deus que no nosso meio não tem essas coisas, né? Porque tem lugares que as pessoas, né? Conheci testemunho de pessoas que estavam um tempo ausentes de vir a uma reunião e ninguém procurou saber o motivo que a pessoa estava ausente. Simplesmente estava ausente. E quando a pessoa chega, ela diz, parabéns, estava viajando? Parabéns, turista. Aí a pessoa deu aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, né? Eu só vim hoje aqui agradecer a todos vocês que quando souberam que eu não estava vindo, gastaram um tempo orando por mim. Então é justamente isso que nós fazemos. Mas isso, nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. E nessa manhã, Deus está dizendo assim, cara, vocês precisam se curarem. Precisa haver cura no vosso meio. Precisa haver alguma coisa diferente. Uma real preocupação uns com os outros. Eu vou ficar especulando a vida dos outros, perguntando. Não, estou dizendo que você precisa enxergar. O nosso problema está na nossa visão, gente. Eu sempre falo isso. Na forma como você vê, ela é fundamental para que você possa ter o comportamento que você precisa ter com quem quer que seja. A questão aqui é visão, é enxergar, é como você enxerga. Se você enxergar da forma correta, se eu enxergar da forma correta, as coisas mudam à nossa volta. Presta atenção, tudo uma questão de visão. Quando as pessoas enxergam em outras pessoas que elas são maiores que elas, o que elas tendem a fazer? Se diminuírem. Quando você enxerga uma pessoa, e você na sua forma de ver, você enxerga a pessoa maior que você. Seja financeiramente, seja com uma cultura, seja com roupa, seja com condição financeira, seja o que for. Quando você olha uma pessoa e você vê a pessoa, tem a ver com você. Visão, campo de visão. Você vê a pessoa. E na sua forma de ver, você vê a pessoa maior que você tende a fazer o quê? A se diminuir. Mas quando você olha uma pessoa e você vê a pessoa menos que você, volta, mesma coisa, cultura, financeiro, educação, seja o que for, você tende a se sentir maior. E esse é o nosso grande erro. Esse é o nosso grande erro. Você nem pode se ver mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Mas nós vivemos num mundo em que as coisas exteriores falam mais alto, né? Falam mais alto. Muito mais que as coisas interiores. Então, quando você vê alguém bem vestido, com um carro bonito, né? Dependendo do anel que tiver no dedo, você já diz o quê? Esse cara deve ser importante. Porque nós julgamos. Às vezes não é nada. Às vezes a roupa nem dele é. O carro talvez nem seja dele. Mas nós julgamos ele importante. Quando olhamos alguém que não esteja tão bem vestido,
e nós estamos melhor vestidos do que ele, o que nós julgamos? Isso aí é um perrapado. Isso é um lascado da vida. E nós fazemos o quê? Julgamos, porque o nosso julgamento está baseado no quê? No que estamos vendo. E esse é o grande erro. Nós fazemos isso aqui dentro. Quando olhamos uns para os outros. Jesus considerava os seus discípulos companheiros deles. Pessoas que iam construir e fazer, dar continuidade àquilo que Jesus começou. Mas o campo de visão que Jesus tem com eles é de uma igualdade. Ele diz, vocês me chamam de Senhor, mas Jesus nunca quis ser chamado de Senhor. Vocês me chamam de mestres, e de fato eu sou, Jesus falou. Mas Jesus não impunha isso, porque Jesus sempre fazia com que eles se sentissem à vontade com ele, embora eles sabiam quem era Jesus. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Que nós precisamos começar a olhar uns aos outros de uma forma diferente. Diferente. Cada um de nós aqui somos importantes dentro disso. Eu sempre compartilho isso com vocês. Né? Na quinta-feira, né, eu compartilhei isso com a Kátia, e nós estávamos discutindo um texto que eu não tinha entendido. E não tinha mesmo. Eu não tinha a compreensão, que parecia que um texto estava anulando o outro texto. Mas quando a Kátia leu o texto, na perspectiva que ela leu, eu consegui entender o texto. Depois, no final, eu compartilhei com ela. Porque trouxe clareza para o meu entendimento. Significa o quê? Que eu sou maior que a Kátia? Que a Kátia é maior que eu? Não. Significa que nós estamos aqui para construir juntos. E eu preciso olhar alguém que está do meu lado como alguém que está no mesmo tamanho que eu. Por que as casas hoje estão divididas? Por que as famílias estão divididas? É por quê? Porque tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. Mas aí quando o homem olha para a mulher, ele vê o quê? Ele se sente maior que a mulher. Quando os pais olham para os filhos, se sentem maiores que os filhos. Quando na realidade eles deveriam se ver no mesmo nível em posições diferentes. Ocupando posições diferentes, mas uma igualdade de crescimento para que se tenha um lar. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes há uma imposição de pais, aí é o costume nosso, né? Diz assim, não, quem manda aqui sou eu. Impõe. Dizendo o seguinte, aqui quem manda sou eu. E muitas vezes os filhos olham para os pais e acham que os pais são menos que eles. Por quê? Porque meu pai é careta, minha mãe é quadrada e você é redondo, né? Fique tranquilo, teu pai e tua mãe já foram redondos um dia, mas tanta ladeira abaixo, quebraram tanta cara que um dia ficaram quadrados. Você também vai ficar quadrado, é só uma questão de tempo, né? Porque numa descida quem para primeiro, o quadrado ou o redondo? Então, o redondo, quando virar quadrado, ele vai parar. Numa descida, o quadrado para primeiro, o redondo não. Então, fique tranquilo. Mas qual que é o problema? Nós não construímos um lar. Pais e mães têm a sua posição, filhos têm a sua posição, mas todos devem se ver com respeito. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando de família. Eu tenho a minha posição, a pastora Glória tem a posição dela, pastora, todos nós temos a nossa posição, os meninos têm a posição, vocês têm a posição, mas nós precisamos nos ver numa igualdade. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui. Ocupamos posições diferentes. Mas o maior entre nós quem é? Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, Isaías. Quero mostrar esse texto para você. Isaías 58. Fala a respeito do jejum, né? Mas eu queria só ficar com o texto.
do 7 em diante. Vou pegar do 6, fica mais fácil para a gente poder ler aqui, ó. Do 6 em diante, Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livre os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desterrados, vendo o nu, não cubras e não te escondas daquele que te dá, que é da sua carne? Então, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotarás, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma em lugares secos, fortificará os seus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. Então, quando a cura vem para esse povo? Quando a cura vem, é quando eles estão jejuando, deixando de comer, quando eles estão em debates bíblicos, quando eles estão discutindo questões bíblicas? Não. A cura vem quando eles olham para o lado e dizem assim, cara, nós precisamos nos mover de alguma forma em favor de alguém, servindo alguém, ajudando alguém. E aí o texto diz que a cura vai vir. Vai vir quando a gente começar a estender a mão um para o outro, quando a gente começar a se preocupar um com o outro, quando a gente começar a orar um para o outro, quando a gente começar a olhar com os olhos diferentes um para o outro. Não porque as pessoas precisam ser certas ou 100% certas, no meu ponto de vista, eu volto a dizer, tem coisas que para você hoje é fácil, mas tem coisas para pessoas que são difíceis. Só que a gente trabalha sempre com a intolerância, a gente trabalha com a intolerância o tempo todo. Nós não somos tolerantes com muita coisa, porque nós usamos a nossa régua, a régua de medir a gente mesmo muitas vezes. Só que cada um de nós tem uma medida, e muitas vezes nós falhamos justamente por causa disso, né? Então, se você pegar aqui o Iago, por exemplo, que tem uma facilidade, tem uma facilidade em guardar alguns textos na cabeça, né? Tem a facilidade de ler e guardar. Não dá para você pedir a mesma coisa para o meu amigo Otávio. O Otávio tem dificuldade. Aí você vai dizer que o Otávio é preguiçoso, o Otávio é descompromissado, o Otávio não está nem aí com a vida, porque o Iago consegue ler um texto e guardar com facilidade, e aquilo que é fácil para o Iago, para o Otávio, é difícil. E aí aquilo que é fácil para um, difícil para outro, o que precisava ter no meio do bom, aí, num ponto de equilíbrio? A gente enaltece o Iago e condena o Otávio. Só que tem coisas que o Otávio faz que o Iago não vai fazer. Chama o Iago para cantar aqui na frente. Chama! Ué! Chama o Iago para cantar aqui. Quero ver quem fica aí. Quero ver quem fica aqui no salão. Então, o que é fácil para o Otávio é difícil para o Iago, mas eles estão no mesmo ambiente. Então, vamos enaltecer o Otávio e malhar o Iago. É isso que acontece conosco. Mas o que nós não entendemos é que facilidade de um não pode ser a régua para julgar o outro. A dificuldade não é ser tolerante, é assim mesmo, então está tudo bem. Não. Significa que se eu não consigo memorizar 30 versículos, mais um eu consigo, 2 eu consigo, vou me esforçar.
Eu não consigo cantar em público, mas eu consigo cantar em casa, eu consigo louvar no banheiro, eu consigo. O objetivo aqui não é dizer você está bem, você está mal. O objetivo aqui é que nós podemos entender que se alguém consegue fazer, eu também consigo, não tanto quanto ele fazer, mas eu também consigo fazer alguma coisa. A ideia é essa, não é o contrário. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos tudo ao contrário. Então, quando alguém tem uma dificuldade, nós simplesmente rotulamos ela. Julgamos, condenamos. Não oramos. Quantos de nós, tranquilo, tá, gente, aqui é comigo. Quantos de nós já orou por Otávio conseguir memorizar algum versículo na Bíblia? Quantos de nós já orou para ver um dia, eu quero ver o Iá cantando aqui na frente? Eu não orei, mas eu vou passar a orar a partir de hoje. Eu vou começar. 40 dias e 40 dias. Eu vou, Iago, eu vou. Porque quando eu comecei, você não acredita, mas eu dirigi o louvor naquela época. Agora que eu lembrei disso. Jesus. E era toda sexta-feira. Eu que era. Jesus Cristo. Só Deus. Não consigo me ver, mas. O que eu quero dizer para você é que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Suas facilidades não podem ser uma régua para que você possa condenar os seus irmãos. Suas fraquezas não são desculpas para que você continue errando ou caindo no mesmo lugar. Nós não estamos aqui nem para exaltar e nem para condenar. Nós estamos aqui para dizer que tem coisas na minha vida que eu tenho facilidade e tem coisas que eu preciso trabalhar melhor na minha vida. E quando eu ver o meu irmão numa dificuldade, eu devo ajudá-lo e não condená-lo. Com o bom e com a suave é que os irmãos vivem, união, que se ajudem de alguma forma, que procurem um bem-estar do próprio corpo. E aí nós vamos construir um ambiente suave. Que ambiente suave é esse? Um ambiente de cura. Aquele que tem facilidade vai ajudar aquele que tem dificuldade. Não é assim? Muitas vezes as crianças têm dificuldade na matemática, o que o pai e a mãe faz? Procura alguém que saiba, que tenha, ou às vezes o pai ou a mãe, um tem a facilidade com números, então, você tem mais facilidade, vai ajudar teu filho. Às vezes a mãe tem facilidade, vai ajudar. Por que nós fazemos assim? Porque aquele que tem facilidade deve ajudar aquele que tem uma dificuldade. Esse é a moral da história. Se alguém tem uma dificuldade, quem tem facilidade deve ajudar. Tem a obrigação de ajudar. Tem o dever de ajudar. E não dizer assim, aí é responsável. Tanto tempo na igreja, não consegue guardar um versículo. Tanto tempo na igreja, nunca cantou lá na frente. Não. Quem tem facilidade. Por isso que às vezes quando as pessoas vêm para frente, muitas vezes, dar um testemunho, cantar alguma coisa, tem gente que tem facilidade de fazer isso. Mas tem gente que vem aqui se tremendo. E quem tem facilidade, não te faz melhor que o outro. Só te faz mais responsável. Só te faz mais responsável. Amém, querido? Se coloque de pé. Vamos orar.